Irmãos, hoje nós vamos participar e vamos aprender juntos sobre o casamento cristão. Antes eu gostaria de orar ao Senhor, sentado como estão mesmo. Senhor Deus e Pai, louvado e agradecido, louvado e engrandecido seja o Teu nome, ó Deus. Te exaltamos, ó Deus, na beleza da Tua santidade, Senhor Deus. Te agradecemos por este novo dia, Senhor Deus, por esta nova chance de exaltar o Teu nome, por esta nova chance de Te louvar, por esta nova chance de nos colocarmos de joelhos ao Teu altar, ó Deus. Senhor Deus, pedimos a direção do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e tudo aquilo que for tratado aqui, Senhor, venha apenas de Ti, que seja falado aqui, ó Deus, aquilo que Tu queres, ó Deus, aquilo que Tu quer que nós ouçamos, Senhor, em nome de Jesus. Te agradeço, ó Deus, por tudo, te agradeço por cada irmão presente, pelas famílias representadas, te agradeço por todo Israel de Deus, sobre toda a face da terra, em o nome de Jesus. Amém. O casamento cristão. Eu fiz uma breve introdução e em seguida estaremos entrando na igreja, na nossa revista. Irmãos, Deus criou a humanidade com a capacidade de prosperar, aproveitar a vida, casado ou não. Afinal, qual é a nossa perspectiva no casamento quando nos propomos a nos unir a uma pessoa, a amá-la, a crescer junto com ela e a nos colocar e a prometer que só nos separaremos no dia da nossa morte? A nossa perspectiva é de uma vida feliz juntos, de termos filhos, criarmos uma família, termos um casamento bem-sucedido e termos, com tudo isso, uma união verdadeiramente feliz. Agora eu pergunto, só eu e a minha esposa, ou você e a sua esposa, ou você e o seu marido, só nós dois conseguiríamos isso? Só eu e a minha esposa? E esquecemos o resto? Não. Nós precisamos de Cristo na nossa vida. Cristo vai nos dar o direcionamento que nós precisamos para caminharmos juntos. Afinal, somos dois seres pensantes. Cada um pensa de um jeito. Se Cristo não estiver conosco, nós vamos andar junto por um tempo e daqui a pouco vamos querer cada um resolver seu próprio problema e começa a dar problema. Então nós precisamos, eu e a minha esposa, você, a sua esposa e o seu marido, de Cristo, de vermos o que Ele nos manda, os seus mandamentos, para que possamos caminhar juntos. Irmãos, para Deus o casamento é um relacionamento sagrado e altamente exaltado, gratificante e feliz. E era assim que Ele queria desde o começo. Primeiro, Ele criou o homem em sua própria imagem, capaz de amar, comunicar e criar. Colocou-o num belo jardim. Um belo jardim mesmo. E o homem ia passando seus dias, colocando o nome em animais, cuidando do jardim. Mas Deus olhou e falou, falta uma coisa para esse rapaz. Ele mesmo já andava assim, meio... Via lá o leão junto com a leoa, a girafa lá junto com o girafo, com a girafa abaixo, e não via ninguém que parecesse com ele, porque só tinha ele mesmo, não tinha como. E Deus falou, vou arrumar uma esposa para esse rapaz. Vou arrumar uma esposa, vou arrumar uma mulher para ele. E aí, irmãos,
Para completar sua obra, Deus criou a mulher. Eu gostaria que alguém abrisse a Bíblia em Gênesis 2:18. Então, o irmão Roberval vai. Então, para completar sua obra, Deus criou a mulher porque disse em Gênesis 2:18. Disse mais o Senhor, Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Exato. E essa auxiliadora iria dar carinho, dar amor, ajudá-lo em tudo e receber também. Era para receber carinho, receber amor, e os dois andariam juntos. E quando Deus levou a mulher a Adão, sua alegria foi tanta que ele disse em Gênesis 2:23, por favor. Então exclamou Adão: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E ela aí? será chamada mulher, Ok. porquanto do homem foi extraída. E aí, irmãos, como diria o pastor Cláudio Duarte, Adão foi para a galera. E estava feliz, estava alegre, porque agora tinha alguém como ele, alguém que iria ajudá-lo, alguém que, sabe, ele já olhava para os animais e via que tinha alguém do lado dele, assim como em todo o jardim. E estava criado o casamento cristão. E Deus deu à humanidade leis que garantissem sua felicidade, enquanto fossem obedecidas. Entre mentes, um ato de desobediência mudou tudo e o pecado entrou na boa criação de Deus. Mas a boa notícia é que Deus não mudou de ideia sobre o casamento. Apesar do pecado que veio ao mundo através do primeiro casal, Ele quer que o casamento seja bem-sucedido para nós. O casamento continua sagrado, o casamento continua abençoado. Amém, irmãos? Entramos hoje, vamos aqui à introdução da revista. Entramos hoje numa questão de suma importância para todos nós. A pureza matrimonial do cristão. Jesus se refere ao 7º mandamento que proíbe o adultério. Êxodo 20, verso 14. Alguém? Êxodo 20, verso 14 diz assim: não adulterarás. Deuteronômio 5:18. Não cometerás adultério. Ele vai além e fala do divórcio e do 10º mandamento que proíbe cobiçar a mulher do próximo, o que também é adultério. O Senhor Jesus faz uma contraposição à tentativa dos rabinos de limitar o alcance do mandamento não adulterarás. À semelhança do que fez em relação ao homicídio, Jesus lembra-lhes todo o espírito da lei. O ensino de Jesus deve ser obedecido ainda hoje, mesmo que a nossa sociedade seja obcecada pelo sexo e tente nos oferecer padrões morais abaixo do que Deus preparou para nós. O sexo fora do casamento, o divórcio, a homossexualidade, a pornografia, a pedofilia, a bestialidade, sexo com animais, são cada vez mais comuns em nosso tempo. No entanto, o nosso modelo é a palavra de Deus, e é firmado nela que manteremos a nossa pureza moral antes e durante o casamento. Vejamos o desenvolvimento deste parágrafo. O que Jesus fala sobre o adultério? Adultério é a relação sexual ilícita entre pessoas
casadas. Se a relação sexual for entre um casado e um solteiro, o casado comete adultério e o solteiro fornicação, cuja gravidade é a mesma. Na lei judaica, o termo adultério era usado para falar de relações sexuais com esposa ou noiva de um judeu. Jesus expande esse conceito, condenando qualquer sorte de relações sexuais. Por quê, irmãos? Para o judeu, era exatamente só isso, o relacionamento sexual com uma mulher casada ou com uma mulher noiva. Mas Jesus vem dizer para ele que, calma aí, não é só isso não. E Jesus expande esse conceito. Além de infidelidade sexual, também o olhar lascivo, que é um comportamento de quem apresenta uma inclinação aos prazeres do sexo. Um olhar lascivo. E o coração impuro. Os homens não podem julgar o olhar adúltero e o coração impuro. Nós não conseguimos, embora você possa olhar para uma pessoa e ver que ele está olhando diferente para uma mulher, ou uma mulher para um homem, ou para alguma coisa, você pode notar, mas você não pode julgar que ele está tendo um olhar lascivo, e nem pode dizer que ele tem o coração impuro. Mas Deus, que vê todas as coisas, Ele pode. E Jesus disse, olha, isso aí não é assim não. Tem o olhar lascivo. Agora você me pergunta, então eu não posso olhar para uma mulher, não posso olhar para um homem? Pode. Igual eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim? Pode. O que não pode, irmãos, é você ver uma mulher ou um homem e para lá o olhar. E vem de lá para cá fazendo as análises. Isso não pode. Você fez isso, é como se você já cometeu o adultério. Alguém deseja falar alguma coisa? Então, você pode ter amizade, você pode se relacionar, você pode olhar, você pode tudo, desde que dentro de um padrão moral, igual nós estamos aqui nos olhando, sem nenhuma lascividade, sem nenhum interesse. Você está andando, vou de férias, vou para a praia. Lá na praia tem muito homem de sunga, muita mulher de biquíni, você anda naquela praia para lá e para cá, você vê tudo aquilo, mas não para, não fica pesquisando, não fica olhando nada, porque você olhou, a mente já começa a trabalhar e você já pecou. Não tem, eu não... E o judeu achava que não, que era só o ato sexual em si. Mas Jesus veio mostrar que não, apenas olhar, pensar e querer, desejar, já está em pecado. Irmãos, alguém quer fazer alguma... Irmã? Então vamos em frente aqui na revista. Na lei judaica, o termo adultério era usado para falar de relações sexuais com a esposa ou noiva de um judeu. Jesus, como nós vimos, expande esse conceito, condenando qualquer sorte de relações sexuais ilícitas. Os irmãos, desculpa, é que eu estou estreando esse óculos, é longe, médio e perto. Tem hora que eu olho lá, some tudo. Viu? Inclusive eu perdi o outro. Paulo também fala isso em 1 Tessalonicenses 4:3. Quem gostaria de ler? A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Por isso, afastai-vos da imoralidade sexual. Exatamente. Você sai, vai numa banca de revista. Chega lá, tem revistas de pornografia, e você se detém lá. Olhando, lendo. Não.
Você tem que se afastar. Você tem que afastar os seus pensamentos. Você vai, entra, sai, olha, sai e pronto. Você não tem que ficar... Por que eu falo olha e pronto? Você entrou ali, você viu tudo que tem ali. Mas você não tem que se fixar em nada. Você vem, compra o que você quer e vai embora. Você vai na rua, passa por uma mulher ou passa por um homem e segue seu caminho. Por aí, assim, está tudo certo. Sandra? Irmão, dentro disso aí que você está falando, e também aqui, né? Esse é um mandamento muito difícil de ser obedecido. Especialmente quando a maioria das mulheres, né, não cristãs, não prezam pelo seu pudor, pela maneira de vestir, sucessivamente, né? Sim. Aí a gente vai para aquela expressão, o pássaro pode até sobrevoar a sua cabeça, mas você não pode deixar ele sentar e muito menos fazer ninho, né? Sim. Então, porque, sim, infelizmente, eu acredito, tanto o homem como a mulher, passa aquele relâmpago no primeiro momento, né? O pássaro passa, mas você não vai deixar ele se assentar na sua cabeça e muito menos fazer ninho, porque aí é onde está o perigo, né? Exatamente. Porque, infelizmente, como fala aqui, as tentações são grandes, né? Às vezes as mulheres não ajudam, hoje em dia até os homens também, mas então é ser vigilante. Passou aquele relâmpago, o pássaro passou, peraí, mas aqui você não vai sentar, aqui você não vai fazer ninho, né? Perfeitamente, irmã. É difícil, mas você tem como sair? Tenho. Depende de você só? Não. Você tem que estar buscando a Deus, você tem que estar pedindo segurança, você tem que estar pedindo para tirar do seu caminho. Por quê? Você vai resistir, vai resistir, vai resistir, mas se você estiver sozinho, não vai dar. Então você tem que resistir e sair. Você tem que resistir e sair fora. Você não pode ficar, não, eu consigo, aí eu vou. Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu vou resolver. E está lá com o olhar fixo, fazendo todas as análises. Aí a pessoa vem, você... É a hora que o pássaro já fez ninho, fez tudo o que não deveria fazer. Continuando. Vai além. Para ele, a impureza sexual é mais ampla, atinge também a imaginação. Mateus 5:8. Estou olhando aqui, mas se alguém quiser ler. Amém. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmão, desculpa. É Mateus 5:28. Agora eu tenho que impor a culpa esse óculos, né? Me atrapalha todo. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério com ela. Exatamente. A gente está falando da mulher, a mulher. O homem. A mulher olhou para o homem com intenções... já não tem essa... não, você já cometeu adultério. Porque olhou... viu, já foi para a cabeça, já está pensando, já era. Então, irmãos, o sistema, o que nós temos que fazer é isso. Passou, porque você vai andar aí fora, você vai andar em todo lugar, vai ter uma mulher bonita. Eu posso achar que ela é bonita? Pode. Nossa, essa mulher é bonita, é sim, tchau, vai-se embora. Que rapaz bem apessoado, fortão, bonitão. Era assim que a pessoa falava comigo quando eu era mais novo. Entendeu? Então você pode. O que você não pode é ficar. É bonito, né? Fortão, musculosão. Aí não dá, irmão. Então, pensou, viu, a cabeça começou a trabalhar, adulterou. E Deus proíbe terminantemente essa atitude. Eu penso assim, o olhar, igual a irmã falou aqui, não deixar fazer o ninho. É quase que inevitável assim, para o ser humano. Se você olha, o homem olha uma mulher muito bonita, ou a mulher olha um homem muito bonito, o exemplo que foi dado na praia.
É quase que inevitável. Se você olhar e ficar detendo o olhar ali, você vai começar a ter as imaginações. O que tem que se fazer, que eu penso, é desviar o foco. Você está andando, você vê uma pessoa assim que seja atraente para você, que seja interessante, imediatamente você tentar desviar o foco, desviar o olhar, desviar o pensamento, começar a pedir que o Espírito de Deus trabalhe na sua mente, usar fórmulas de com que isso não consome na sua mente, porque você começa, as coisas não são tão automáticas. Você vê uma pessoa, aí você começa a imaginar a pessoa, aí você começa a imaginar detalhes, aí os pensamentos começam, sim, a formar o pecado. Eu penso assim. Então, antes que o olhar, o primeiro impacto ali, igual você falou, você pode ver uma pessoa bonita. Sim, você vê, mas quando você tem que estar atento para perceber que aquilo ali vai começar a fazer uma fórmula ali, vai cozinhar na panela de pressão ali, vai querer formar o pecado. Então, você viu, vai ver que isso está acontecendo, desvia o olhar da pessoa, ou pense, mude o foco, tire o foco daquilo ali que vai desaparecer. Eu estava falando com a Cristiane aqui uma coisa assim engraçada. Se você está vendo, você está passando, se você vê uma mulher muito bonita, imagina ela sem os músculos, sem a carne, imagina só os ossos dela. Só a Pronto, caveira, o pensamento vai sumir. vai. Isso é brincadeira. Está correto, é isso mesmo. Você pode olhar, não é igual, não é exatamente isso, não é automático. Eu olhei e tá, não é isso. Você olhou, agora olhou, fixou o olhar, aí já era. Começa, exatamente, perfeito, irmã. Pescoço virou, olhou de cima embaixo, espera passar. É isso. Você olhou, passou, está tranquilo, não tem problema nenhum. Porque também como é que a gente ia viver, irmãos? Opa. Não, você tem que olhar sim, você tem que ver as pessoas, você tem que ver tudo. Agora, eu vou ter que andar de olho fechado. Não, meu irmão, você não vai ter que andar de olho fechado, não. Você já vai pedir a Deus para te cobrir, para não deixar vir, sabe? E você tem que ter controle, tem que olhar e vai-se embora. Desculpa o termo, ter que olhar, não. Você vai olhar porque está no seu caminho. A paz do Senhor. Eu vejo, assim, a Bíblia sempre fala da formação do caráter cristão, que o Espírito Santo, né, é aquele que faz essa obra em nós, para aperfeiçoarmos o nosso caráter ao caráter de Cristo. Porque a questão, você olhou, passou, é muito fácil, mas quando você tem que conviver com essa pessoa no trabalho, na escola, na sua vizinhança, e muitas vezes aquela pessoa não tem a sua vida convertida ao Senhor, então já é uma dificuldade maior. Exato. Aí o caráter de Cristo a cada dia tem que ser forjado em nós. Né? A questão do caráter de Cristo. Conviveu no trabalho, você tem um amigo ou uma amiga que está ali, te agrada, na hora do lanchinho tem o seu pedacinho de biscoito, de bolo, não pode faltar. Então, assim, você não vai, né, ser deselegante. Às vezes a gente tem que, sim, né, parar. Não, obrigada, eu não quero, já lanchei. Mas, muitas vezes, você não tem como, anos e anos, ser deselegante com aquela pessoa. Então, você tem que ir ali, Espírito Santo, me ajuda, que o meu caráter seja parecido de Jesus. Senhor, como o Senhor agiria nessa situação? Qual a resposta? Então, assim, essa é uma obra que o Espírito Santo nos ajuda. E que o Espírito Santo nos alerta até antes. Até antes. Quantas vezes o Senhor Jesus já disse para mim, cuidado com isso. Observa aquela pessoa. E quando você observa, Senhor, me cobre com teu sangue. Eu sempre uso isso, Senhor, me oculta em ti. Me esconde. Porque muitas vezes o olhar não é nem humano, o olhar já vem maligno, né, de outras pessoas para
a vida, né, do homem e da mulher. Exato. Né? A lascívia ela é um pecado, e o pecado a gente sabe que são gerados no nosso coração. Tem a nossa carne que é gritante, sim, mas além da nossa carne ser gritante, né, para o pecado, para os desejos carnais, ainda tem a questão maligna, que é muito forte, né, para nos levar a pecar. É isso mesmo. Além de tudo, a questão maligna, ela quer nos derrubar a todo momento. Como a irmã disse, a gente sai, a gente já pede a cobertura do Espírito Santo, porque ele vai nos ajudar, ele vai inclusive nos avisar antes. Ele pode nos desviar, irmão João, ele pode nos desviar, e é através dele que, como eu disse antes, só nós não temos força para isso. Nós dependemos de um caráter cristão acima do nível, que o Senhor nos ajuda. O Espírito Santo é que nos favorece, ele é que nos ajuda nisso. E outra coisa, com relação ao que a irmã Abigail está falando também, que um desafio muito grande é com relação às redes sociais, né? Muitos homens casados aceitando, né, mulheres assim que... E é um lance, né? Você passa o dedo ali, você está vendo muita coisa. Então, hoje em dia, para a gente ser cristão, é um desafio muito grande as redes sociais. Perfeitamente. Aceitando como amigo, né? Às vezes a gente nem conhece. E é o seguinte, irmãos. A irmã falou aqui, e é isso. Às vezes, porque não é só aqui, no ao vivo, não. Às vezes você, deixa eu fazer uma pesquisa, bate o dedo lá. Antes da pesquisa vem uma propaganda. Pode ser de um biquíni, de um creme, e a pessoa está desnuda. E você fica lá olhando. Cai no mesmo pecado. Então, mais na frente eu vou falar mais um pouquinho sobre isso, mas é isso mesmo. Eu estou falando aqui de proximidade, de ao vivo, de ver, mas tem N condições de você pecar, mas tem como não pecar também. O auxílio do Espírito Santo, que é absolutamente essencial. Por quê? Não é querendo falar mal de ninguém, das pessoas, mas aí fora, a pessoa vai e tal, olhou e já volta para conversar, já está visualizando e já está trabalhando tudo aquilo que nós estamos dizendo que não pode. Então, nós como cristãos, nós como os filhos de Deus, precisamos da ajuda do Espírito Santo, nós temos que pedir. Nós temos que pedir, como eu disse no começo, para que o Espírito Santo, para que Deus ande conosco. Eu e a minha esposa, você, a sua esposa, o seu marido. Porque sozinho nós não conseguimos nada. Jesus proíbe o homem de olhar de olhar para uma mulher. Jesus não proíbe o homem de olhar para uma mulher, mas proíbe cobiçá-la, de fitá-la com desejo lascivo. Mateus 5, 29. Mateus 5, 29 e 30. Amém. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o fora de ti, pois te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta-a e atira-a para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Perfeitamente. Esse é um mandamento muito difícil de ser observado. Já eu falo sobre Mateus 5. Este é um mandamento difícil de ser obedecido. Especialmente quando a maioria das mulheres, e eu vou dizer os homens também, não só as mulheres, especialmente as não cristãs, não prezam pelo pudor em sua maneira de vestir. Como não cobiçar? Nós
Já falamos muito sobre. Jesus nos dá a resposta no versículo 29 e 30, que o irmão João acabou de ler. O que é preciso é manter uma disciplina moral. Se o adultério pode acontecer no coração, então não podemos colocar o coração em outra mulher que não seja nossa. Com toda certeza. Devemos disciplinar-nos a não permitir que nossa carne se aprofunde no erro. Vejamos as hipérboles sugeridas por Jesus. O irmão João acabou de ler arrancar o olho. Mas arrancar o olho aqui, irmão, não é uma doutrina masoquista de automutilação, com objetivos espirituais. A vitória nessa área não é resistir, mas fugir. Sendo tentado nessa área, deve deixar de olhar com certeza aquilo que eu falei. Não, eu consigo, eu vou... Não, eu posso olhar à vontade que é isso aí para mim. Não. Você tem que... olhos, aqui, irmãos, está dizendo justamente disso, do que você vê, do que você quer contemplar. Então... Se você permanecer fixando, achando que você pode, você não pode, sozinhos. Aqui eu tenho um exemplo, tenho 2 exemplos de, como disse aqui, você tem que fugir, você resiste e foge do problema. Nós vamos falar de um governador, que ele resistiu e teve que fugir. José do Egito, na época não era governador ainda, mas estava em treinamento, né? A mulher de Potifar tentava seduzi-lo diariamente, e ele recusava a lhe dar ouvido. Até que um dia, vocês todos sabem a história, ela agarrou ele, e ele, fugiu dela. Foi acusado, vocês conhecem a história, mas ele fugiu daquele problema. Se ele se mantivesse ali, dando ouvido, e aceitando conversinha, e sentando com ela, e conversinha vai, conversinha vem. Pois não, irmã? Ao meu entender, essa questão de arrancar o olho, arrancar a mão, nós nunca vimos na Bíblia nenhum discípulo de Jesus mutilado. Sim. Mas o que podemos, ao meu entender, né, nós sabemos que o toque, o olhar, o olfato, o paladar, são sentidos que nos dão prazer. Então, eu vejo que quando o Senhor coloca arrancar o olho, cortar, quando é colocado aqui na palavra, é você ferir a sua carne. Ferir a sua carne, que eu digo, ferir o seu desejo carnal. Perfeitamente. Porque quando alguém chegar, por exemplo, né, geralmente para os homens, desde pequena, já faz muito tempo que eu fui pequena, mas eu sempre ouvi essa afronta. Eu tenho 8 irmãos homens, muitos sobrinhos homens. E você conhece alguns, né? Sim. E assim, eu louvo ao Senhor, porque todos na casa do Senhor, e na sua maioria, todos casaram virgens, né? Foi o que eles sempre declararam, e é o costume, né? Então, assim, qual a afronta que a gente sempre ouviu? Mas você não é homem? Não é? Exato. Que o homem sempre ouve. Eu estou aqui oferecendo para você, né, me oferecendo para você, você não é homem. Aí é nesse momento que essa questão que é de colocada. Eu sou um homem, mas eu sou um homem ferido. Eu sou um homem defeituoso para o pecado. Exatamente. Eu sou um homem de olhos arrancados, eu sou um homem de mão cortada, eu sou um homem de pés cortados e estou crucificado com Cristo Jesus. Perfeitamente. Amém? Amém. E é por isso que eu disse, não é uma doutrina masoquista de automutilação. É espiritual. É você se colocar, é você carregar, pegar a sua cruz e carregar. Tá? É você se ferir, é você dizer, é você resistir. Exatamente o que a irmã disse. E... Irmãos,
Opa! Só um comentário também. Vamos lá, irmão. Igual a pastora Alessandra falou com relação às redes sociais e tudo. Então, assim, como a gente entende que o texto não está figurando literalmente, né, as palavras mencionadas aqui. Arranca o teu olho, corta a tua mão. Mas aquilo que nos faz pecar, por exemplo, o que nos faz pecar hoje? Que a própria palavra já nos diz, né? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, são as redes sociais. Então, arrancar o olho nesse sentido para os nossos dias hoje é para de ver redes sociais, né? O que é cortar a mão? Aquilo que nos leva a pecar. Exato. O que nos leva a pecar hoje? Está em ambientes, né? Em ambientes não apropriados para os cristãos, para os filhos de Deus, né? Então, a gente tem que fugir desses locais, fugir da aparência do mal, porque, como disse a irmã Abigail, nós precisamos estar crucificados com Cristo, porque senão é difícil, se a nossa carne não tiver amortizada mesmo, de fato, porque a gente não vai parar de ver mulheres bonitas, a gente não vai ter como orar, oh Deus, põe todas as mulheres bonitas na rua de cima, na minha deixa só as feias, não tem como. Perfeitamente. Não tem como a gente fazer E eu não vou isso, passar lá mais, na rua de cima. Então a gente precisa ser tratado individualmente, cada um, porque para que essas coisas não nos seja motivo de pecado. Olha, trazendo um exemplo de redes sociais, de aceitação, há uns 3 anos atrás, isso é um caso que aconteceu comigo, há uns 3 anos atrás eu aceitei um convite de uma pessoa que é uma menina que foi lá da minha região, da zona rural, hoje mora em Trindade, Goiás, eu acho. Mandou um convite para mim, eu aceitei. Aí ela já entrou na conversa, quando é que você vai no Ceará? Eu estou separada, você sabia? Eu falei, não sabia não. Aí eu, né? Ou seja, a conversa já tomou essa proporção. Já tomou. Ela perguntando para mim, eu falei, a gente sempre vai no final do ano, que a gente tem um trabalho evangelístico lá, a gente leva a palavra do Senhor. Tá bom, então meio que morreu o assunto por aí. Isso mesmo. Então, se a pessoa não tiver um autocontrole, um domínio da situação, né? Ou seja, se não estivermos em Cristo, de fato, você pode se permitir a enveredar-se por caminhos que vai cada vez nos distanciando mais do Senhor. Perfeitamente. É aquela parte que, se você disser, não, eu resolvo a parada, eu dou conta, deixa comigo. Não. Eu estou separada, você sabia? Ela quis dizer, estou disponível, o que você acha? Mas é isso mesmo. E eu falei do governador, o futuro governador, que fugiu do problema. Ele resistiu e fugiu do problema. Pois Só não. assim, porque eu fico vendo assim, a gente arranca o olho, arranca a mão e não arranca do coração, né? Então, eu acho, igual o irmão João falou, por que ele tomou essa atitude? Porque a gente tem que tomar atitude. Tem que tomar. Não tem que esperar o outro, não. É Exatamente. a gente mesmo. A gente assumir as nossas responsabilidades. Temos que como tomar cristãos, atitude, é exato. né? Então, o irmão João tomou uma atitude, por quê? Porque não estava no coração dele. Né? Não estava no coração, Exatamente. então ele não caiu na tentação. Não caiu. E teve a ajuda do Senhor, do Espírito Santo. E como eu falei do governador, eu vou falar do rei. Um conseguiu, saiu do problema. Só de falar rei, vocês já sabem o que se trata, né? Já o rei Davi estava lá em cima no palácio dele, todo mundo conhece a história. Estava por ali, era para ele estar lá na guerra, né? Batalhando, mas ele estava por ali, olhando para a cidade, de repente, lá estava uma mulher se refrescando. Ele viu a mulher se refrescando, virou as costas e foi-se embora, né? Deveria ter feito. Aí que ele debruçou mesmo, deve ter debruçado lá e tal, e
olhou, pensou, trabalhou na mente e mandou alguém buscar, e vocês conhecem a história. Mas, irmãos, tem a consequência. A consequência dessa história foi um assassinato, mentiras e uma morte. Assassinato e morte. Não. Ele mandou assassinar o marido da mulher, quando ele mandou para a guerra, para ficar a mentira. Ele ainda tentou um golpe. Chama lá o fulano de tal e manda ele vir aqui. Quando ele veio, falou: meu amigo, você vai para a sua casa, vai ganhar uns dias de descanso, você vai, fica tranquilo com a sua esposa. O jovem era tão leal ao exército que falou: não, meus companheiros estão lá na guerra, eu vou para casa? Não, não vou não. Davi queria que ele fosse para casa, por quê? Ele ia ter o relacionamento com a esposa e estava livre do problema da gravidez. Ele não foi, tentou-se esse conluio, mandou o cara para a guerra de volta, mandou uma carta na mão dele: apresenta esse cidadão na fronte de batalha, no lugar pior, um assassinato. Foi isso que aconteceu. E seu filho veio a falecer em virtude do pecado. Então tem as consequências. Eu vou... Irmão, tem as consequências. Você é livre. Nós estamos aqui falando o que a Bíblia fala, o que é bom para nós. Mas você é livre. Faça o que... Só mais um comentário em cima do que você está falando aí. E assim como a irmã Abigail também falou, que assim, esse tratamento é individual. Isso. Nós precisamos ser tratados, porque até hoje eu me pergunto assim, olha, lá onde Batseba estava tomando banho, será que não tinha um lugar fechado? Tinha que ser em um local, em um ambiente exposto, onde o rei Davi pudesse ver? Então, assim, assim como a mulher de Potifar também, né, que investiu para cima de José, só que José era temente a Deus, que é uma coisa importante que se diga também. Ele tinha o seu coração em Deus, porque assim, muitas vezes pode ser que o fato de sermos temente a Deus seja aquilo que vai nos sustentar. Foi o que sustentou José naquela ocasião. Então assim, se Davi, voltando para Davi, se Davi ele fosse tratado nesse sentido, ele teria saído lá do local, lá do terraço, onde ele viu aquela mulher que talvez tenha feito de propósito, não sei, a Bíblia não fala com relação a isso, mas eu entendo que ela deveria ter um ambiente fechado para tomar o seu banho, né? Então, assim, a gente vai sempre se deparar com situações onde nós podemos querer colocar a culpa no outro. Não, mas é porque ela ficou pelada na minha frente. Né? Então, assim, se você tiver o coração tratado, você vai fugir da aparência do mal. Perfeitamente. Essas duas histórias, quantos detalhes, alguns que o irmão João não foi citado, mas sim, ela poderia. Ela estava se refrescando, provavelmente cercada em volta, mas se foi se foi de propósito, a gente não sabe. O importante é que, nesse caso, ele não fugiu do problema que trazemos aqui, e no outro, sim. Você vê que ele estava trabalhando, estava dentro de uma casa e a mulher, e ele conseguiu fugir do problema. Com certeza, tanto um quanto o outro eram pessoas de Deus, tanto que a Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. Isso mostra para nós o quê? Que todas as pessoas podem cair numa cilada. Todas as pessoas. Não tem alguém que diz: eu nunca vou cair. Você pode cair numa cilada. Conhecemos exemplos grandes de pastores, de pastores que tratavam desse assunto, que infelizmente caiu numa cilada. Por favor. Aproveitando isso que você falou, caiu bem em cima do que eu queria comentar. No caso de Davi, a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era rápido em se arrepender dos seus pecados. E eu vou lembrar outra história aqui.
Moisés. Eu sempre, essas duas histórias, sempre assim, eu fico pensando. Davi é segundo o coração de Deus, mas o que Davi fez foi uma coisa assim de caso pensar. Ele pensou no que ele fez, tanto é que ele, nessa situação que você disse aí do general dele lá, ele tentou ainda enganar ainda. Exato. E no caso de Moisés, a Bíblia fala que Moisés era o homem mais manso. Eu sempre questionei isso comigo mesmo. Ora, como que Moisés é o homem mais manso relatado na Bíblia e ele matou? Como que Davi é segundo o coração de Deus e Davi adulterou dessa forma, ainda usando de artimanhas? Aí tudo isso me leva ao quê? A gente está falando de casamentos, está falando de como tratar. O que eu penso de tudo isso é como o nosso Deus é bom, como a misericórdia dele é tão grande e como ele nos perdoa. Então, o interessante de tudo isso, a gente tem que fugir, tudo isso que está sendo tratado aqui é verdadeiramente assim, o que a gente precisa fazer, a gente precisa como a irmã Abigail ali falou, de buscar ao máximo, nos consagrar para a gente ter o Espírito de Deus. Mas nós somos falíveis, nós somos seres humanos. E o bom da gente saber assim, como Deus é maravilhoso, como Deus perdoa a gente. Perfeitamente. Esses homens que aos nossos olhos eram ali, rapaz, como que eles caíram, eles pecaram. Isso está nos mostrando que qualquer um é passivo de erro, qualquer um pode pecar, qualquer um peca. Seguindo, vamos chegar aqui à nova modalidade de adultério, que a irmã Alessandra citou. Traição virtual é adultério? Sim. Quando uma pessoa casada se relaciona ilicitamente com outra pessoa, é adultério. O cabo está lá no celular, lá no computador, a mulher está de lá, o cabo está de cá, ou o homem está de lá, não importa. Estão lá. É adultério. É uma modalidade nova. Perfeito, irmão. Vamos ler aqui. O que se torna necessário a todos aqueles que têm forte tentação sexual, e, na verdade, a todos nós, em princípio, é a disciplina na vigilância contra o pecado. É preciso colocar sentinelas morais contra o pecado. É o que nós estamos falando aqui. E nós vamos buscar isto em Cristo. Nós vamos buscar em tudo que Cristo põe à nossa disposição. E vamos orar e vamos ter certeza que vamos ser atendidos. Tópico 2. Jesus fala sobre o divórcio. Jesus agora passa a discutir sobre a interpretação que os fariseus davam a Deuteronômio 24, de 1 a 4. Alguém gostaria de ler? Deuteronômio 24, de 1 a 4. Deuteronômio 24. Deuteronômio. Quando um homem tiver esposado uma mulher e formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois descobre nela algo que ele reprove, e por isso deixa de querê-la como esposa, ele poderá dar à sua mulher uma certidão de divórcio e mandá-la embora. Entretanto, se depois de partir de casa ela se tornar esposa de outro homem, e este vier a não gostar mais dela também, igualmente lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora. Ou se o segundo marido morrer, o primeiro que se divorciou dela não poderá casar-se com ela novamente, visto que é considerada cerimonialmente impura para ele. Casar de novo com ela seria uma ofensa abominável contra Deus, o Senhor. Portanto, não permitas que se cometa um pecado tão grave assim na terra que Yahvé, teu Deus, te está entregando como herança. Vocês viram aí, irmãos, para os judeus, como era o divórcio? Levantou cedo, olhou para a mulher e achou uma coisinha ruim lá, um abraço. Ele podia fazer isso. A mulher foi fazer um café, ficou ruim, ele não gostou,
Um abraço, vou trocar, vou pegar outra. E ele se preocupava com isso só. E foi perguntar para Jesus sobre isso. Jesus vai dar uma boa resposta. E vou ler aqui também Mateus 19:3. Alguns fariseus também chegaram até ele e, para prová-lo, questionaram-lhe: é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? Jesus, pelo contrário, disse que o divórcio somente poderia ser permitido se tivesse havido relação sexual ilícita. Por quê? Jesus estava preocupado com a manutenção do casamento. Nunca, em qualquer momento, ele não quer que esse casamento seja desfeito. O judeu, o fariseu, ele estava preocupado em mais motivos. Ele queria motivo para separar da esposa. Parece que ele era pouco. Queimar um arroz, essa mulher aqui não dá não. Pegava outra. Era fácil assim. E eles, me parece que ele queria o apoio, ou queria pegar Jesus em alguma infração. Mas Jesus foi bem claro. Jesus, pelo contrário, disse que o divórcio somente poderia ser permitido se tivesse havido relação sexual ilícita. Mateus 19:9. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, não era como eles queriam. Os fariseus estavam preocupados com os motivos para o divórcio. Jesus com a instituição do casamento. Como nós devemos nos preocupar com a manutenção do nosso casamento. Nós temos que lutar, nós temos que fazer de tudo para manter o nosso casamento. Sim, temos que tentar de tudo. Vamos para o joelho, vamos jejuar, vamos orar. Como eu disse no começo, só vai andar junto duas pessoas se tiver mais um, se tiver Jesus Cristo. Porque se forem só as duas pessoas, vai ser difícil. O divórcio jamais foi vontade de Deus. Na lei, o que há é uma concessão devido à dureza do coração. 2. O matrimônio só pode ser dissolvido pela morte de um dos cônjuges. Quem se divorcia do seu companheiro em caso de onde não houver relação sexual ilícita é culpado de grave pecado. Irmãos, a dissolução do casamento, eu vou citar para os irmãos 3. Uma, se houver morte, acabamos de falar, essa não preciso nem. E tem o adultério, que Jesus falou, se houver o adultério. No entanto, mesmo tendo adultério, percebemos a gravidade da traição e a importância da fidelidade absoluta no casamento. Mas mesmo nesse caso, a separação pode não ser o único caminho. Irmão, ele falou, se houver infidelidade, pode, mas ainda tem como resolver esse problema. Se a pessoa que traiu o seu cônjuge se arrepender, pedir perdão, e a pessoa que foi traída aceitar, ainda é melhor que eles vivam, que restituam, que reestabeleçam o casamento. Ainda é melhor do que se separar. Mesmo nesse caso, a manutenção do casamento ainda é melhor. Aqui tem essa autorização. Você pode, você foi ferido, você foi traído. Se a pessoa que traiu se arrepender e demonstrar sua vontade de reparar o casamento, o que foi traído conseguir perdoá-lo, o resultado pode ser melhor para os dois. Claro, Jesus incentiva o perdão. Mateus 6, de 12 a 15. Mateus 6, de 12 a 15.
Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmão, é difícil? É. Porque lá quando a gente namorava, brigava com a namorada, aprontava alguma, não tinha como, era difícil. Casados, anos e anos, filhos, família constituída, um futuro, você já sabe, é difícil o cônjuge trair o outro e ser perdoado. É difícil, mas mesmo nesse caso, irmãos, é melhor do que a separação. Se os dois conseguirem, é melhor do que a separação. Irmãos, e tem um outro caso, que agora é Paulo quem vai nos falar. É no caso de um irmão crente estar casado com um irmão descrente. O de crente vai viver, vai amar, vai ter carinho, vai respeitar, vai fazer de tudo para manter o casamento. Atenção, a pessoa crente vai fazer de tudo para manter o casamento. Vai respeitar o outro, vai amar, vai dar carinho, vai fazer tudo o que tem que fazer. Se a outra pessoa falar, não quero me apartar de você, você está autorizado a se apartar. E está autorizado aqui em 1 Coríntios 7, de 12 a 15. 1 Coríntios 7, de 12 a 15. 1 Coríntios 7. Amém. Opa! A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor vos digo. Se algum irmão tem mulher descrente, e essa se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas esse consente em viver com ela, não se separe dele, porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. No entanto, se o incrédulo decidir separar-se, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Perfeitamente. Nesse caso, você está fazendo tudo, você é crente, você está fazendo tudo ao seu alcance para manter o casamento. O incrédulo fala para você, eu não quero mais, eu vou me embora. Um abraço, eu estou coberto. Agora eu já quero me esclarecer a pergunta. Mas se o incrédulo apartar, quer dizer que o outro é que tem que me deixar. Eu não posso deixá-lo doido. Exatamente, é o incrédulo. A parte do cristão é tentar manter o casamento, é fazer de tudo, é ter carinho, é ter amor, é respeitar. Ele vai fazer de tudo por esse casamento. O incrédulo é que vai... Então, se o incrédulo nunca deixar a outro cristão, ela tem que aguentar a vida inteira? Tem, porque acabou de ler ali. Se o incrédulo fala, não, nós vamos manter o casamento, eu vou ser do jeito que eu sou, você continua no seu Deus, mas nós vamos manter o casamento. Tá? O irmão João leu aí. Vai acontecer assim. Agora, na hora que o incrédulo falar, eu vou me embora, até logo. Irmãos, nós falamos aqui... Eu tenho um testemunho de uma amiga de muitos anos, e eu assim sempre me espelho nesse testemunho aí, entre cristão e incrédulo, né? Porque ela é uma pessoa de oração, de fazer todos os trabalhos da igreja, e o esposo dela é muito católico mesmo. E ele sempre fala, desde que a Ana Luísa, a caçula dela, hoje é moça, desde que ela nasceu, que ela fala, Ana Luísa, você não vai para a igreja da sua mãe, você é católica. Então, a gente vê que a luta é bastante grande. Mas é aquilo que você falou.
a posição dela como cristã, de orar, de abençoar, de servir. Então, ela tem um exemplo dentro de casa de uma mulher cristã, né? Um exemplo de cuidado, de carinho, de cuidado com a casa. E ela sempre fala para ele, fala assim, olha, eu te amo, você é a pessoa da minha vida, mas nunca peça para eu escolher entre você e Jesus. E um tempo desse, bem rapidinho, só para a gente ver o exemplo de mulher que realmente quer servir ao Senhor e quer servir a sua casa, né? Eles estavam em uma festa e antes eles dançavam muito, né? Ele é empresário e eles saíam muito para dançar. E ele gosta muito de dançar. E eles estavam numa festa e ele falou para ela assim, neguinha, hoje você dança comigo. E ela estava até em jejum. E ela disse, Senhor, o que eu vou fazer? E na mesa, ela não falou nada com ele. E ele, nega, hoje tu dança comigo. E ela vem a primeira música, a segunda música, e ela disse que ali ela falou com o Senhor, Senhor, se o Senhor não me der livramento nessa, eu vou dançar. Aí ela disse que estava ali falando com o Senhor, e de repente deu um sono nele. E ele caiu, começou a dormir em cima da mesa. E ela disse que esqueceu que falou com o Senhor. E ela acorda, amor. E aí ele foi, ela vai ao banheiro, lava o rosto. E ele foi ao banheiro, lavou o rosto e voltou o mesmo sono. Resumindo, quando chegou... Aí ele, amor, vamos para casa, leva o carro que eu não estou aguentando dirigir. Ela levou o carro. Quando ela chegou em casa, que ela foi para o quarto orar, o Senhor falou para ela, filha, foi o livramento que eu te dei. Então, o Espírito Santo de Deus, Deus é o maior interessado no casamento e em manter essa união quando somos fiéis a Ele, né, e à família. Exatamente. Deus quer a manutenção do casamento. Irmãos, nós falamos aqui sobre adultério, nós falamos aqui sobre divórcio, mas o foco da mensagem, o foco desta lição é o casamento. O que nós falamos é o que não devemos fazer, é o que temos que resistir. Como temos que resistir? Buscando a Deus, buscando a ajuda do Espírito Santo. O foco, nós tivemos que falar disso tudo, mas o foco aqui é o casamento. Nós temos que lutar pela manutenção do casamento. Em hipótese alguma, nós temos que... então acabou. Não, não é assim não. Vamos para o joelho, vamos para o jejum, vamos para o monte, vamos orar. É isso. O foco é o casamento. Conclusão. Jesus visa a total pureza dos seus discípulos. O corpo dos discípulos pertence a Cristo. Somos membros do corpo dele e por isso devemos nos abster da impureza. Os que são de Cristo crucificam a carne com suas paixões e concupiscências. Crucificam, vamos deixar. Eu quero. Não, deixa. Entendeu? Você vai deixando tudo. Quanto ao casamento, preservá-lo não é tarefa fácil. Mas se o casal confiar em Deus, pode melhorá-lo e mantê-lo. O divórcio jamais será necessário. Amém? Não. Amém? Opa! O casal deve buscar a sabedoria, força e orientações divinas à medida que caminha. A leitura diária das Escrituras, a oração, são forças poderosas que preparam os casais para o poder curativo de Deus. A nossa força para a pureza moral está na nossa comunhão com Jesus. Amém, irmãos? Amém. Muito obrigado, Deus abençoe a todos.